Olha só, ChatGPT-4, vamos testar e descobrir se essa ferramenta incrível, que já se mostrou muito eficiente nas versões anteriores, se ela realmente vai fazer uma diferença ainda maior no mundo do trade. Então a gente vai abrir aqui o ChatGPT-4, que acabou de ser lançado, quentinho, fazem apenas poucos dias, e a gente vai tentar criar uma estratégia lucrativa para day trade, porque eu sei que vocês gostam de estratégias para day trade. Então se você gosta dessa ideia, gosta desse tipo de conteúdo, já deixa um like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal, porque aqui eu sempre estou falando de robôs, de estratégias de execução, e aqui eu não acredito em setups de livros, eu acredito apenas em estratégias matematicamente comprovadas. Então vamos nessa! Então, para que você possa estar utilizando o ChatGPT-4, você precisa ser assinante da plataforma Plus da OpenAI. Então você vai pagar ali $20 por mês para estar utilizando sempre as últimas novidades. Então, para que você possa atualmente utilizar o ChatGPT-4, você vai precisar sim pagar esses $20 por mês. Se você quiser utilizar a versão 3.5, que é a versão que eu já fiz vários vídeos aqui mostrando como utilizar, e também é uma versão muito bacana, você pode estar utilizando totalmente de graça, certo? Então vamos lá. Olha só, pessoal, aqui as operações de hoje com 0,39 no mini dólar, resultado atualizado para você aí na tela. Então se você quiser aprender a operar com 0,39, o operacional que eu criei para day trade, não deixa de conferir o primeiro link na descrição. Vale a pena demais você conhecer. Então se você também me segue lá no Instagram, você acompanha ali todos os dias os resultados que eu mostro tanto no mini índice quanto no mini dólar. Mas vamos abrir aqui o ChatGPT. Com o ChatGPT aqui aberto, eu vou selecionar o modelo número 4, ou seja, a versão número 4. E aqui de cara, a gente já pode ver alguns detalhes aqui da versão número 4, certo? A gente já sabe que a versão número 4 ela vai ser um pouco mais lenta. Por quê? Porque o processamento dela, a inteligência, a assertividade dela é uma assertividade muito maior. Então vamos buscar aqui dentro desse chat aqui, dessa conversa que a gente vai ter com o ChatGPT, criar um modelo operacional que seja realmente lucrativo no day trade, certo? A gente vai tentar aqui, eu não programei nada desse vídeo, estou conhecendo a plataforma juntamente com você e a gente vai explorar aqui ao máximo para ver realmente se a plataforma nos dá o poder necessário para que a gente possa realmente construir estratégias sem codificação alguma, certo? Porque essa é a ideia. A gente já codificou aqui algumas coisas com o ChatGPT, ele nos ajudando a criar algumas estratégias, tem alguns links aí que eu vou deixar aqui nos cards. Você já viu a gente criando algumas estratégias lucrativas, mas a gente sempre teve que colocar um pouquinho a mão na massa. Então vamos tentar aqui fazer com que o ChatGPT nos ajude de uma forma totalmente completa. E de cara, o que eu vou perguntar para o ChatGPT? Lembrando, pessoal, que esse vídeo aqui não foi nada programado, eu não testei, a gente vai testar junto. Então de cara eu vou perguntar para ele quais indicadores ele me recomenda para criar uma estratégia de day trade. Quais indicadores ele acha que são bons indicadores. E a gente vai pegar essa combinação de indicadores, vamos testando aqui, vamos abrir o TradingView para descobrir uma estratégia que tem uma curva de capital bacana e vamos ver o que a gente consegue fazer aqui com o ChatGPT. Olha só, a primeira pergunta que eu vou fazer aqui para ele é a seguinte: quero criar uma estratégia de day trade usando indicadores de mercado. Me diga 2 indicadores que costumam ter bons resultados para que eu possa utilizar no meu operacional. Vamos ver o que ele vai falar para a gente. Então, de cara, o ChatGPT-4 já está me dizendo aqui 2 indicadores técnicos populares e eficazes para day trade, médias móveis e índice de força relativa. Ok? Eu já criei aqui alguns setups utilizando esses 2 indicadores nos últimos vídeos, então eu não vou utilizar o índice de força relativa, eu vou pedir para que ele me sugira outro indicador. E o ChatGPT me indicou outro indicador, nesse caso aqui o MACD, inclusive ele explica como funciona o MACD e ele fala sempre essa questão de que o indicador não é infalível e sempre se resguardando. E a gente pode perceber que o ChatGPT-4 ele está bem prolixo, né? Ele acaba escrevendo muita coisa. Vou pedir para ele escrever de forma resumida para ver se ele não demora tanto para me falar aqui o que eu quero saber, de verdade.
Então, utilizando esses dois indicadores aqui, eu vou pedir para que ele construa uma estratégia de day trade para mim dentro do TradingView, certo? Então vamos lá. Usando a média móvel e o MACD, me construa um setup para o TradingView para operações de day trade. Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Então, olha só, aqui ele enrolou pra caramba, né? E me disse aqui toda a estratégia, mas ele só me falou a estratégia de uma forma teórica. Ele explicou como a estratégia deve funcionar, falou para gerenciar minhas posições, meus riscos e tal, barará. Mas eu não quero isso, ChatGPT. Eu quero que você faça a estratégia para mim. Eu quero ver o gráfico dessa estratégia. Então, vou pedir exatamente isso. Mas que, por favor, faça de forma resumida. Então, o que eu estou pedindo agora? Faça de forma resumida o código para uma estratégia no TradingView com esse setup que você me descreveu. E olha só, que a coisa já começa a ficar interessante. Eu pedi para que ele fizesse de forma resumida, ele demorou um pouco, mas fez. Então ele já criou aqui uma estratégia, né? Ele faz aqui a configuração das médias móveis e exponenciais, depois ele faz as configurações do MACD, certo? E aqui ele faz as condições de entrada, né? Então ele faz long condition, ele faz para quando o crossover média móvel exponencial feche, cruzar a média móvel exponencial lenta, certo? A rápida cruzar a lenta e também um crossover aqui do MACD com o sinal aqui, com a linha de sinal, ok? Então ele faz aqui já toda a estratégia e a gente vai pegar essa estratégia e vamos colocar lá dentro do nosso querido TradingView. Vamos aqui colocar dentro do TradingView. Então estou com o TradingView aqui aberto e o que a gente vai fazer? A gente vai abrir aqui, vou abrir aqui o gráfico de... Deixa eu ver aqui, pessoal, o que vocês gostam. Eu sei que vocês só gostam do índice futuro, mas vamos colocar aqui um gráfico de Bradesco, certo? Bradesco, vamos aqui Bradesco. Vamos testar primeiro com Bradesco, depois a gente testa com outros ativos. Vamos primeiro ver se funcionou. Então venho aqui em Pine Editor e aqui vou apagar tudo que está aqui escrito e vou colocar aqui a estratégia que o ChatGPT criou para mim e mando adicionar o gráfico, certo? Então olha só, já rodou, já é um bom sinal, sem nenhum erro, né? Normalmente tinha algum erro ou outro, já rodou sem nenhum sinal, mas com uma curva de capital não muito bacana, né? Vamos testar aqui em outro período, 5 minutos. Também uma curva de capital ruim, 15, curva de capital ruim, 30, curva de capital também não foi boa, 30 também não foi, 45, uma boa curva de capital, certo? 55% de taxa de acerto, fator de lucro 3.378, drawdown máximo aqui, certo? Ok. Mas a gente tá com um setup aqui sem stop e sem alvo, ok? Então, o ChatGPT 3.5 não fazia isso. Vamos ver se o 4 faz. Vou pedir para que ele coloque alvos e stops para mim, certo? Vou pedir para que ele coloque. Vamos lá. Coloque um alvo de 1% e um stop. Vou colocar um alvo de 2%, certo, pessoal? E um stop de 1%. Vou falar só isso para ele, vamos ver o que ele faz. E olha só, o ChatGPT já mostrando o seu poder. Ele aparentemente já está indo lá dentro do código, está mudando a estrutura do código, colocando mais funções, né? E vai criar para mim um alvo e um stop. Vamos ver se ele vai fazer de uma forma correta. Inicialmente da mesma forma, construindo aqui as médias, ok? Construindo aqui as configurações da média, média de 9, média de 21. E vocês percebem que eu ainda nem tentei entender
bem corretamente o que o setup está fazendo. Antes de tudo, eu quero entender se o setup tem uma possibilidade de ser lucrativo, certo? Então, antes de tudo, eu quero ver se o setup ele é lucrativo ou não. Ele sendo lucrativo, tendo uma boa curva de capital, eu vou aprender como é esse setup e vou fazer mais testes, otimizações, dependendo aí do que vocês também pedirem aí nos comentários do vídeo. Olha só que interessante, ele já começou a colocar aqui alvos, certo? Take Profit Percent, ele já colocou aqui uns 2%, ok? E colocou aqui o Stop Loss de 1%. Por quê? Porque ele coloca aqui o input ó, de 2 e aqui ele coloca o input de 1 dividido por 100 dividido por 100 aqui. Ele vai pegar o valor desse input, né, do que foi colocado lá dentro do input, e vai colocar aqui como alvo stop. E olha só, aqui ele já coloca pra gente o stop da operação de compra e também da operação de venda, ok? Então vamos executar agora dessa forma e vamos ver se o setup melhorou ou não. Muito incrível, gente, muito incrível isso sem a gente digitar uma linha de código, certo? E aqui a gente já tem, ó, a taxa de acerto diminuiu para 35%, é natural, já que a gente colocou aqui um stop. E vamos aqui à lista de trades, ver se realmente está funcionando. E olha só, pessoal, aqui ó, é um stop de 1%, um take profit de 2%, um stop de 1%, stop de 1%, o stop aqui foi menor, mas assim, sempre nessa faixa, de 1%, 2%, lógico que vai depender ali do preço que ele vai conseguir executar a operação, mas está aqui funcionando corretamente alvos e stops de acordo com o que a gente colocou lá dentro da nossa configuração. Vamos rodar essa estratégia aqui no índice futuro, ver o que a gente pode melhorar. Aqui no índice futuro, eu estou aqui no gráfico de 45 minutos e aqui a gente já tem uma curva de capital bem ruim. Vamos ver aqui num tempo gráfico menor, talvez esse alvo de 2% no índice fique muito pesado, certo? Provavelmente isso está acontecendo. Vamos ver aqui a lista de trades aqui, o que está acontecendo aqui no índice futuro. Ó, os stops normalmente aqui, ó, alvo menos do que 2%, o stop normalmente menos, porque ele vai inverter a posição caso encontre a posição de saída, certo? E tá aqui, mas vamos modificar, vou pedir para que ele coloque esse alvo em pontos para mim, vamos ver se ele consegue fazer isso. Aí é que a gente tem que usar o ChatGPT 4, né? Estamos pagando para isso. Modifique os alvos e stops para 200 pontos de stop e 500 pontos de alvo, colocando esses parâmetros em variáveis configuráveis. Ok? Vamos lá, vamos ver se ele faz isso pra gente. E olha só que interessante, além de ele colocar já para mim o alvo e o stop aqui em pontos, ele ainda modificou para mim o label lá do input. Ele colocou aqui, ó, alvo, coloque em pontos, stop, coloque em pontos, colocou entre parênteses essa informação para mim. Fantástico, simplesmente fantástico, gente, fantástico, fantástico, fantástico. Realmente vai mudar toda a forma da gente desenvolver estratégias, da gente testar setups. Mas vamos lá, vamos fazer com que essa estratégia aqui, procurar uma condição para que essa estratégia ela seja lucrativa aqui no índice. Vamos ver. Então olha só, pessoal, vamos aqui ao resultado. E aqui de cara a gente já pode ver que a taxa de acerto está em torno de 27%, foram feitos 55 trades, certo? E olha só aqui, vamos aqui à lista de trades. A gente vê já aqui, ó, lucro R$39. R$39 é o quê? Menos R$39 é o quê? É um stop aqui de 200 pontos. Aqui menos 41, stop de 200 pontos. Sempre nessa faixa, 39. E quando lucra R$100. Ok? Quando lucra R$100. Quando toma um stop,
toma um stop de 40, porque foi assim que a gente configurou aqui a nossa estratégia. Se a gente quiser modificar aqui o stop, basta a gente modificar aqui, não quero um stop tão curto, eu quero um stop que, vamos colocar aqui, por exemplo, um stop de 300 pontos para 500 pontos, e vamos adicionar aqui o gráfico, vamos ver se melhora o resultado, se piora, e aqui a gente vai ter aqui a performance, ó, piorou, certo? Piorou, então a gente também pode diminuir para fazer algum teste. Coloco aqui em 100, vou ter um stop curto, um alvo de 5 vezes o stop. Vamos ver se essa estratégia funcionaria bem nesse cenário aqui. E já tem uma estratégia aqui um pouco mais lucrativa, mas com a taxa de acerto muito baixa, de 19%, certo? Então vamos aqui tentar ver se a gente encontra algum cenário onde essa estratégia funciona melhor. Vou colocar aqui um stop um pouco maior, um stop aqui de 250, ou seja, operacional 2 para 1, a gente vai arriscar 250 pontos, buscando 500 pontos. Deixa eu fechar aqui essas outras que foram adicionadas ao gráfico, vou adicionar o gráfico novamente, e tá aqui, não foi uma curva de capital bacana, vamos testar em outros tempos gráficos, 15 minutos, foi lucrativo, mas também não foi uma boa curva de capital, você vê que o capital andou muito tempo de lado. Aqui também não foi uma boa curva de capital. Aqui também não foi, certo? No 1 minuto, vamos fazer essa loucura aqui. Também não foi bom, 3 minutos. Já foi até legal no 3 minutos aqui. Pelo menos a curva foi crescente e teve uma taxa de acerto até bacana de 38% no operacional 2 para 1, ou seja, o fator de lucro aqui 1.238, certo? Vamos testar aqui, gente, tentar fazer mais alguma modificação nessa estratégia para fazer com que elas sejam mais lucrativas. Vamos modificar aqui. Vamos continuar aqui no... Vamos ver o que foi mais lucrativo aqui para a gente ver se a gente encontra um ponto bacana aqui no mini índice. Lembrando que o mini índice é sempre mais difícil, viu, pessoal? Sempre mais difícil. Vamos deixar aqui no 3 minutos, foi uma curva bacana. Vamos ver se a gente, modificando aqui alvo e stop, consegue melhorar a estratégia. Diminuir o stop, vamos ver. Continua lucrativo, certo? Diminuiu a taxa de acerto. Vamos colocar aqui um stop maior de 400 para a gente ter alguma referência aqui. Piorou a estratégia, vamos deixar aqui com 200 para ver. Até que foi lucrativa, mas não foi uma das melhores estratégias. A gente já viu aqui no canal dezenas de estratégias melhores. Vamos modificar aqui as médias, média de 9, 21, média rápida, média lenta. Vamos colocar aqui médias mais longas, de 21 vai ser a lenta, ou vai ser a rápida, quer dizer, e a mais lenta vai ser a média de 34. Vamos fazer esse teste aqui para ver se melhora ou piora. Piorou. E é isso, gente. Esse setup aqui, a gente não está conseguindo uma excelente curva de capital. Mas o mais interessante aqui, certo? O mais interessante aqui é a gente perceber como o ChatGPT pode nos auxiliar a desenvolver os nossos setups. Vamos pedir para o ChatGPT colocar alguma coisa a mais aqui para ver se fica melhor a estratégia? Vamos ver aqui. Por enquanto, essa versão do ChatGPT ainda não está pegando os dados ali em tempo real, certo? Porque eu poderia muito bem falar o seguinte para ele: otimize essa estratégia para mim, descubra para mim quais são os melhores parâmetros dentro do mini índice, por exemplo. Mas isso ainda não é possível, mas existem outras formas de fazer isso. Se vocês quiserem, deixem nos comentários que eu posso buscar a otimização e explicar para vocês como otimizar estratégias aqui dentro do TradingView. Mas eu vou fazer aqui uma condição aqui a mais, só para mostrar para vocês que, pelo que eu estou vendo, né, já que eu estou testando junto com vocês, é possível sim colocar mais condições, fazer teste, colocar mais informação dentro do nosso cenário aqui. E como esse chat ele fica todo salvo, você tem um robô ali dinâmico que você pode estar modificando o tempo todo, né? Inclusive eu acredito que você possa colocar o código e depois pedir para ele fazer alguma alteração, se você salvar esse código. Mas eu vou pedir para ele acrescentar um indicador a mais. E eu não vou dizer qual é o indicador. Acrescente um indicador a mais na estratégia para
buscar aumentar a taxa de acerto e a lucratividade. Mas não adicione o IFR. Não quero o IFR, certo, gente? Então vamos ver o que ele faz. Olha só, vai adicionar o estocástico. Eu estava pensando em pedir para ele colocar o estocástico. Será que ele adivinha até pensamento? Vamos lá. Cara, isso é fantástico, né? Porque vocês percebem que em nenhum momento eu meti a mão no código, apenas para modificar parâmetros. Mas eu não tive que ajustar nada, certo? Não tive que ajustar nada. E eu já utilizo o ChatGPT nas minhas operações de swing trade, já crio estratégias que eu utilizo nas operações de swing trade, agora com o ChatGPT 4, aí, meu amigo. Olha só, já colocou aqui para mim as configurações do estocástico, colocou tudo em inputs também para que eu possa alterar de forma simples. E olha só, ele colocou aqui o tamanho do estocástico de 14 períodos, colocou aqui se o estocástico está sobrecomprado ou está sobrevendido, fez aqui o cálculo do estocástico e aqui ele vai colocar lá dentro da condição de entrada também o estocástico, certo? Então ele já coloca aqui também o cruzamento do estocástico no caso de sobrecompra ou sobrevenda. E até agora eu não busquei ainda entender completamente o setup. Eu vou deixar para fazer isso no final e eu vou mostrar para vocês como eu vou fazer isso. Copiando aqui o script novamente, vamos ao que interessa. Vamos ver se melhora esse mini índice aqui, que é o negócio difícil, encontrar um setup que seja lucrativo no mini índice. Só conheço o 0,39. Quem tiver algo que realmente funciona, me fala aí que eu testo. Compilou aqui e olha só, um erro. E ao invés de tentar corrigir o erro, eu vou falar o seguinte: ChatGPT, você me mandou um erro. Vou colocar aqui, ó. Corrija. Estou lhe pagando para isso, né? Quando era de graça eu não falaria isso, mas agora que é o Plus, tem que corrigir para mim. Pediu desculpas pelo erro, vamos corrigir o problema do código. Aqui está o código de estratégia atualizado com estocástico lento em PineScript para o TradingView. Olha só, corrigiu aqui, segundo ele corrigiu, removeu a variável D do estocástico que já não estava sendo usada e atualizou a variável K para receber diretamente o resultado da função estoque. Então vamos copiar aqui novamente, vamos tirar todo o código e vamos adicionar novamente ao gráfico. Vamos confiar que agora ele corrigiu, já vou tirar esse aqui e vamos adicionar. Compilando, e sim, ele corrigiu. Impressionante, cara, impressionante. Realmente, quem é entusiasta de programação, como eu tenho empresa de software há muito tempo, trabalho com isso há muito tempo, né, desde que eu me entendo por gente, isso é a coisa que é o sonho de todo mundo. Então, aqui corrigido o erro, né, sem você estar fazendo absolutamente nada, e não deu nenhuma entrada, né? Aparentemente não deu nenhuma entrada dentro do operacional aqui no gráfico de 3 minutos. Vamos colocar no gráfico tempo menor aqui. É isso, gente. Sempre que você restringe mais o operacional, que você coloca mais parâmetros, a tendência é que as entradas diminuam. E aqui, apesar de estar funcionando, né, a gente viu que estava funcionando, não teve nenhum erro, não teve nenhuma condição de entrada, certo? Não teve nenhuma condição de entrada. Então, ao invés de pedir para que ele fique fazendo isso novamente, eu vou pegar eu vou pedir para ele tirar esse estocástico, certo? Não gostei do estocástico, não gostei do estocástico. Remova. É isso, gente. É tentativa, acerto, erro. Não tem segredo. A gente tem realmente que buscar padrões que se repetem e que são lucrativos. E não tem como fazer isso sem fazer backtest, sem fazer teste e depois fazendo algumas otimizações, mas também sem otimizar tanto. E isso é assunto para outro vídeo que eu posso falar com vocês também sobre overfitting.
Enquanto o ChatGPT está gerando a estratégia, deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. Se você quer aprender a criar estratégias do zero, quer aprender a criar robôs, estratégias no Profit, se você quer aprender, se você não sabe nada de programação e quer aprender, tem desejo de entender que códigos são esses, então o melhor caminho realmente é você começar pelo Profit. Lá no Profit é bem mais simples você criar estratégias, você criar robôs, e utilizando programação você pode criar estratégias fantásticas, inclusive criar indicadores e vender seus indicadores por aí, certo? Então se você quiser aprender, tem um treinamento no segundo link na descrição desse vídeo, onde eu mostro passo a passo como fazer tudo isso do zero, do absoluto zero, com todo o meu conhecimento empregado lá dentro desse treinamento. ChatGPT terminou aqui o código, vamos colocar novamente aqui no PineScript e vamos ver se a gente encontra algum ativo que tem um resultado melhor, né? Já que com o mini índice não funcionou tão bem, vamos ver se a gente acha algum ativo com um resultado melhor. Aqui é no gráfico de 1 minuto, que também não era nem para funcionar bem mesmo, no gráfico de 1 minuto, seria muito difícil funcionar bem. Mas vamos testar aqui em outros ativos. Petro, gráfico de 3 minutos, não funcionou legal, também nem teria talvez uma liquidez bacana para isso. Vamos testar aqui no 30 minutos, 45 minutos, também não funcionou legal. Olha só, aqui Siderúrgica Nacional, a gente já teve uma boa curva de capital aqui no 45 minutos. Vamos testar aqui no 30 minutos, não foi tão bacana, 15 minutos, não funcionou tão bem, funcionou bem, mas depois teve um drawdown muito grande. E tá... Na verdade, a maioria dos gráficos que a gente está testando aqui tá funcionando melhor no 45 minutos. Então vamos testar primeiro no 45 nos Vale, Bradesco, né? Já tinha mostrado para vocês. Bradesco funcionou de uma forma bem bacana, mas foi também só no 45 minutos. 30 minutos não funcionou tão bem. Magazine Luiza não funcionou bem. Magazine Luiza, uma curva de capital intermediária também. Banco do Brasil, Bova 11, não foi bom. B3SA3, IRBR. E aqui, pessoal, a gente tem algumas curvas de capitais aí que não foram bacanas, certo? 45 minutos. Vamos testar aqui no gráfico diário, né? Vamos testar aqui no diário, não vamos desistir do setup ainda. O objetivo não é o setup em si, o objetivo é explicar para vocês como utilizar a ferramenta, né? Como a gente pode estar utilizando. E se vocês gostam desse tipo de conteúdo, eu posso até fazer mais vídeos criando outros setups, posso até testar alguns setups que eu utilizo já no Swing Trade para que eu possa mostrar para vocês. Mas é isso aí, pessoal. A curva de capital não foi lá essas coisas, o setup não é lá essas coisas, certo? O ChatGPT nos passou aqui, mas não é lá essas coisas, certo? Mas vamos entender agora como é que funciona o setup. E ao invés de eu explicar para vocês o que é o setup, ao invés de eu tentar entender aqui todo o código, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para ele me explicar. Então me diga aqui, ó, me explique resumidamente o que esse setup faz para... o que esse setup leva em consideração para comprar e para vender. Eu quero que ele me explique resumidamente. Eu não quero nem ter que identificar ali dentro do código o que ele está fazendo. E olha só, esse setup leva em consideração médias móveis exponenciais e o indicador MACD para determinar os pontos de entrada e saída das operações de compra e venda. Para comprar, entrar em uma posição longa, a média móvel exponencial de 9 períodos cruza a média lenta de 21 períodos de baixo para cima, ou seja, a média de 9 passa por cima da média de 21. E a linha MACD cruza a linha de sinal de baixo para cima, ok? Então a MACD também cruza a linha de sinal de baixo para cima. E para vender, ele vai fazer o inverso. A média rápida de 9 períodos cruza a média lenta de 21 de cima para baixo e o MACD cruza a linha de sinal de cima para baixo. Só para finalizar o vídeo, pessoal, vamos fazer um teste
porque eu fiz o teste agora, mas eu estava com alvos e stop por pontos, né? Então, só para que não fique nenhuma coisa aqui de errada, certo? A gente vai voltar aqui para essa informação aqui, onde estava um alvo de 2% e um stop de 2%, e vamos testar aqui com esses papéis aqui. CSNA, por exemplo, vamos fazer mais um teste aqui. Ó, curva de capital razoável, no diário, vamos ver aqui no diário também, razoável. Itaúsa, olha, Vale, já teve uma curvinha de capital aqui no diário intermediário, vamos testar aqui no gráfico 2 horas. Péssima, 45 minutos. Ruim também, certo? Vamos testar aqui Banco do Brasil. Diário, ruim também. Olha só, aqui no Ibovespa, né, o BOVA 11 funcionou bem, tá até bem. Olha só, funcionou bem aqui. Taesa, deixa eu ver. E é isso, setup não é lá essas coisas, certo? Mas o que vale aí é o aprendizado. Então, se você gostou dessa ideia, desse vídeo, por favor, deixa o teu like, é muito importante para eu saber que vocês gostam desse tipo de conteúdo, para que eu possa falar mais sobre ChatGPT, sobre estratégias, sobre robôs, e compartilhe aí com o teu amigo que está testando ali uma estratégia ali, pensando que descobriu a fórmula mágica do dinheiro, mas a gente sabe que não é bem assim. Então vamos fazer grana e não deixa de seguir lá no Instagram. Lá no Instagram eu sempre mostro para vocês as minhas operações de day trade, de swing trade, e ali a gente pode trocar uma ideia. Então manda um direct para mim. Valeu, abração, tamo junto, vamos para cima.